Certa vez, Jesus estava na casa de Simão e uma mulher chegou e se prostrou aos pés de Jesus, chorando. Ela tinha um vaso de alabastro e ela quebrou esse vaso e derramou o que ela tinha de mais precioso na época, que era um perfume. E eu fico pensando que nós somos como esse vaso de alabastro e dentro de nós temos o que nós temos de mais valioso, de mais precioso, que é o nosso coração, que simboliza a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos anseios. E diariamente nós precisamos quebrar o nosso coração e nos derramar na presença de Deus. A canção que nós vamos cantar hoje, apesar de ser muito antiga, nós nunca havíamos cantado ela aqui na igreja. E ela fala exatamente sobre isso. Ela fala exatamente sobre essa entrega. E ela diz assim: Senhor, eis-me aqui outra vez. Diante de ti eu abro o meu coração. O meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, a tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar. Vamos louvar juntos. Vamos ficar de pé?
entrega é uma forma de adoração e de dependência. É nós reconhecermos que Ele é o nosso Rei e nós apenas adoradores sedentos da Tua linda presença. E quando a gente se entrega, nós pedimos, só nos resta pedir a Deus que nos dê um coração igual ao dele. Um coração bondoso, um coração capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de servir a qualquer custo. De mim,
a Elisa me chamou para ministrar o louvor de hoje, há uma semana atrás, não havia nada que eu queria falar aqui na frente. Naqueles dias não foram dias fáceis, meu coração estava deprimido, ansioso, cansado, e não havia nenhuma história que eu queria vir aqui na frente e contar para a igreja. Mas então eu percebi que eu precisava estar aqui. O lugar onde eu estou, a circunstância em que eu me encontro, em que meu coração se encontra, é o lugar do reino e da bênção de Deus. Por isso, Elisa, eu precisava estar aqui. E eu percebi que uma vida prostrada aos pés de Jesus é tudo o que nós precisamos. E quando a gente se entrega, quando a gente entrega o nosso coração, quando a gente oferece a nossa vida ao altar de Jesus, Ele fala com a gente. E pode ser que Ele não mude a situação que você está agora, mas Ele vai te dar uma paz que excede qualquer entendimento. E a música que nós vamos cantar agora é sobre oferta, sobre entrega. E eu espero que essa seja a sua oração de hoje também. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Mais uma vez. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Posso ouvir sua igreja? Foi que eu nasci. Peça a Deus nesse momento que Ele cumpra em você. Cumpra em mim o teu querer. Vamos todos, faça. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, estamos aqui na Tua presença
nesse momento de louvor, na calma dessa hora, entregando nossa vida em Tuas mãos, porque queremos, Senhor, a cada dia mais louvar o Teu santo nome e dizer para o mundo que o Senhor é o nosso Rei. Seja conosco, ilumina o pregador dessa manhã, que ele fale inspirado por Ti, em nome de Jesus, amém. Bendito que vem em nome do Senhor. Bom dia. Feliz sábado. Sábado é o dia mais feliz da semana, não é? A gente fica feio durante a semana, mas quando sábado está todo mundo bonito para vir para a igreja. Oh, bênção, oh, glória, né? Ainda bem que tem um sábado, viu? Que maravilha, não é? Estamos felizes que você está conosco aqui nesta manhã. Deus seja louvado pela sua presença. Você pode estar aqui talvez cheio de problemas, está aqui meio com depressão, meio ansioso, ansiosa. Sabe de uma coisa? É exatamente por causa disso que aqui é o seu lugar. Aqui é o local que Deus escolheu para você ter um encontro com Ele. Para Ele falar ao seu coração, impressionar a sua mente e fazer, quem sabe, algumas mudanças que precisam ser feitas na sua vida, não é? Portanto, bem-vindo, aqui é o seu lugar. Me permite aqui, antes de começar o sermão propriamente dito, fazer dois lembretes aqui, ou dois anúncios aqui. O pastor Jimmy vai estar conosco aqui nesse próximo mês, no mês de novembro, do dia 8 até o dia 11. É quarta, quinta, sexta e sábado, tá bem? Pastor Jimmy Cardoso, totalmente conhecido, dispensa apresentação aqui para vocês, né? Ele vai estar conosco. E depois, no final de semana seguinte, nos dias 17 e 18, o evangelista Luiz Gonçalves vai estar conosco aqui também. Ele vai vir para conhecer a igreja, para ter um contato com a igreja, porque em janeiro nós já temos um evangelismo marcado aqui para a nossa igreja com ele. Tá bem? Então, guarde isso aí na sua cabeça, guarde essas datas aí, tá bom? Para que você, se você viajar, não viajar nessas datas, né? E no final de semana seguinte ao que o Luiz Gonçalves vai estar aqui, nós já temos a Campal no Campo Culaco, que é a Campal aqui da Flórida, tradicional Campal aqui da Flórida. Tá bem assim? Yes, já estou vendo alguém vibrando aí, yes, né? Campal da Flórida, né? Muito bem, queridos, vamos passar a mensagem de hoje, a mensagem desta manhã, né? Antes disso também, a minha esposa não está aqui hoje. Ela foi visitar a nossa filha lá no West Coast. O West Coast é aqui da Flórida, viu? Não é Califórnia, não, viu? Eu queria que fosse Califórnia, porque era mais um lugar para eu passear, né? Mas é aqui da Flórida, viu? Então, só para dar uma satisfação para vocês com relação ao fato de ela não estar aqui. Muito bem, queridos. Existem muitas explicações diferentes com relação ao surgimento do povo judeu, do povo árabe. Ok? E nesta manhã, nós vamos trazer algumas coisas aqui, e eu vou trazer algumas coisas para você daquilo que a Bíblia fala,
ok? Então nós vamos ver aqui hoje como é que a Bíblia fala algumas coisas, o que é que ela fala com relação a isso daí. Nós vamos aqui falar isto e eu vou trazer, na minha opinião, baseado na Bíblia, aquilo que pode ser feito a fim de que acabe conflito entre o povo judeu e os povos árabes. E, novamente, eu vou estar falando aqui aquilo que a Bíblia traz para nós, aquilo que a Bíblia traz para mim e para você. Muito bem, então vamos começar aqui do começo, não é isso? Vamos começar do começo. Deus deu ordem a Abraão para sair da terra dele, lá de Ur dos Caldeus. Eu tenho aqui alguns slides. Vamos ver se funciona esse. Ok, tá bem. Excelente. Muito bem. Deus pediu então para que Abrão saísse lá de Ur dos Caldeus, bem dessa cidadezinha aqui perto do Golfo Pérsico, tá vendo? E olha a trajetória de Abraão aqui, indo rumo à terra prometida que Deus havia prometido para ele. E era uma terra que manava leite e mel. Era essa a promessa. E Deus prometeu para Abraão também que faria dele uma grande nação. Os filhos ou a descendência de Abraão, de tão grande que seriam como? Qual a comparação que a Bíblia traz para nós? As estrelas do céu. De tão grande que seria a descendência de Abraão. E Deus falou: Abraão, sai daqui. Sai da sua zona de conforto. Nós temos isso na lição da escola sabatina, né? Sai da sua zona de conforto aqui. Abraão era um homem rico. Muitas posses, muito gado, não é? Muitos servos, muitos empregados. E Abraão saiu aqui então de Ur dos Caldeus e foi fazendo essa trajetória aqui. Ainda não, por favor, alguém passou o slide aí? Ok, obrigado. Ur dos Caldeus, e ele subiu aqui, olha aqui onde ele foi, mais ou menos nessa região aqui. Ele mentiu que Sara não era esposa dele, que era simplesmente uma irmã dele. Então, se você também mente, fica tranquilo, tem esperança para você, viu? Tem esperança para você, viu? Calma aí, tem esperança para você. Então, Abraão veio descendo aqui, passou por aqui, depois ele chegou aqui até o Egito, e aí ele voltou para essa região aqui, que é a região onde era ou seria a terra que Deus havia prometido para ele. A terra prometida, não é? Esse era o nome que Deus havia dado. Só que Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação. E o grande problema era que a esposa dele, Sara, você sabe, eu estou aqui passando bem rápido aqui, era estéril, não podia ter filhos. Eles tiveram um plano então. Sabe de uma coisa? Vamos ter um filho então com a empregada. Uma serva egípcia, por nome Agar. Era a famosa barriga de aluguel. Agar se engravidaria de Abraão e o filho de Agar seria o filho de Sara, porque esse era o costume. Então, usava-se mulheres para ter filhos para outras. Pronto. Fechado o negócio. Os três aceitaram, Sara propôs, Agar aceitou, Abraão também aceitou. Eu imagino que Agar era bonita, porque senão Abraão não ia querer, não é? Então, acertou e tudo, o acerto foi feito. E nasceu então Ismael. Só que depois do nascimento de Ismael, Deus cumpriu a promessa para Abraão. E Sara também engravidou. Foi um milagre, mas Sara engravidou e nasceu o filho agora, que Deus havia prometido para eles. Nasceu agora Isaac. Isaac, tem essa próxima slide aqui só para mostrar para você seguir aí de acordo com aquilo que a Bíblia fala, não é? E de acordo com a crença, historiadores. Ismael, o filho de Agar com Abraão, deu origem aos árabes, ao povo árabe, ok? E ao islamismo. Islamismo é uma religião. Okay? Isaac, por sua vez, deu origem a israelitas, que são os judeus, ok? E ao judaísmo, obviamente, a religião. Os problemas entre esses dois meninos
entre esses dois filhos começaram muito cedo na vida, começaram muito cedo na existência deles. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, que diz aqui em Gênesis, no capítulo 21, 9 e 10. Olha os problemas. Tem marido que me fala, pastor, minha mulher é muito difícil, porque minha mulher tem um temperamento, minha mulher é isso. Se uma mulher dá problema, imagina duas. Olha o que está acontecendo aqui. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, aí aquele sentimento de mãe aflorou na pele de Sara, né? Caçoava de Isaque, disse, nesse caso Sara, a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Logo no começo, assim que nasceram os dois, já começaram os grandes problemas aí. E agora, o que Abraão iria fazer? E se você ler todo o contexto, diz que o coração de Abraão doeu muito, porque, obviamente, ele gostava de Ismael, era o filho dele, e ele consultou a Deus. E Deus falou assim, Abraão, fala aquilo que Sara está dizendo para você fazer. Obedece a sua esposa. Está vendo, marido? De vez em quando Deus fala alguma coisa para sua mulher, para você obedecer sua esposa também, viu? Então, Sara falou que não queria que esses dois crescessem juntos, porque este filho, Isaque, não seria, ou o filho Ismael, da serva egípcia de Agar, não seria herdeiro juntamente com Isaque, que era o filho dela. Abraão, nesse caso, ele despediu Agar e Ismael. Mas a Bíblia diz que baseado, eu acho que esse não está funcionando, você vai ter que passar o slide para mim aí, não é? Acho que não está funcionando aqui, não está pegando aí, né? Então você vai ter que passar o slide aí para mim também, por favor, tá bom? Deus tem a promessa aqui, referindo-se a Ismael, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Então, diante do problema todo, diante da confusão que aconteceu naquela família agora, naquele triângulo amoroso, Deus está dizendo que vai fazer de Ismael uma grande nação, por causa de Abraão, porque Deus havia feito uma aliança, com Abraão. Depois disso daí, nós temos aqui agora o próximo, isso, agora funcionou. Para onde que foi Agar com Ismael? Está aqui. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então Ismael agora sai de casa, juntamente com Agar, a mãe dele, sai de casa, e para onde que eles vão? Eles vão para o Egito, porque Agar era egípcia, então ela voltou para o país dela. E diz que eles aqui moraram, ou foram morar aqui num deserto de Parã, e diz que Agar casou Ismael com uma mulher do Egito. Vamos ver aqui, eu quero voltar aqui, só para você ter uma ideia aqui mais ou menos. Não é isso, eu estou voltando. Acho que vai ser meio difícil combinar isso aqui, né? Ok. Vamos ver aqui, eu acho que agora vai funcionar. Vamos ver aqui. Funcionou sim. Ok? Eu quero voltar aqui ao mapa. O deserto de Parã, onde Agar foi com Ismael, está mais ou menos nessa região por aqui no Egito, ok? Essa aqui é a região que é o deserto de Parã, e diz que Ismael morou aqui, habitou nesta região juntamente com Agar, a mãe dele, e depois ele casou-se com uma mulher egípcia, ou seja, a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Você se lembra aqui muito bem? Você se lembra muito bem da história de José, não é isso? E José foi vendido pelos irmãos, lá em Israel, e para onde ou para quem que José foi vendido? Olha aqui, tem a passagem bíblica aqui, eu coloquei para você ver também aqui. Você vê como é que a Bíblia... E passando os mercadores, está falando de José aqui agora,
passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna, porque tinham jogado na cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata, para quem? Os ismaelitas, porque saíram lá do Egito, a carruagem saiu lá do Egito, foi lá para a terra de Israel, e agora quando eles estavam voltando para o Egito, os irmãos de José pegam José e vendem José para os ismaelitas. E para onde que José foi? Foi para o Egito, não é isso? Foi para o Egito. Então você vê que a Bíblia, as histórias combinam perfeitamente o que está acontecendo aqui. José está sendo vendido para o Egito e os ismaelitas, porque Ismael foi para lá juntamente com a mãe dele, casou-se com a mulher egípcia, e eles foram para essa carruagem de ismaelita agora, está comprando José e está levando José lá para o Egito. Depois de mostrar consideração para com Ismael, o texto bíblico também é claro com relação ao plano de Deus para Isaque, filho de Sara, ou filho de Abraão com Sara. Veja o que o texto disse. Disse, porém, Deus a Abraão, não te parece isso mal, ao mandar Agar juntamente com Ismael fora para casa, ou fora da casa? Não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. A promessa de Deus aqui seria cumprida através de Isaque, não através de Ismael. Deus não poderia cumprir uma promessa com um filho nascido da maneira que Ismael nasceu, de acordo com a vontade ou de acordo com os planos do ser humano. Deus iria concretizar o plano dele na vida ou na descendência de Isaque. Agora, irmãos, a gente vai estar conversando sobre essas coisas aqui. Dá um tempinho, você vai ver quantas coisas interessantes tem aqui, viu? O Alcorão diz que foi o contrário. A Bíblia diz isso, mas o Alcorão diz que foi o contrário. Okay? Diz que Isaque era o filho que não era o filho legítimo, que não seria que Ismael era o filho legítimo. Não é? Isso é o que diz o Alcorão. E aí, irmãos, começa toda essa confusão no mundo árabe entre judeus. Okay? Então, eu estou mostrando que estamos vendo aqui, biblicamente, a origem das coisas. Como é que as coisas estão acontecendo aqui, de acordo com a Bíblia. Eu quero mostrar para você agora esse mapa aqui. Esse mapa aqui é o mapa atual que existe lá no Oriente Médio hoje. Okay? Então, você tem aqui Israel, você tem aqui, onde nós vamos falar daqui a pouquinho, viu? Você tem aqui a faixa de Gaza, você tem aqui a cidade de Gaza, você tem aqui Israel e você tem aqui a Cisjordânia. Esses aqui, a Cisjordânia e essa parte aqui, ela é controlada por palestinos, não por judeus. Judeus está somente aqui na parte de Israel. Aqui são palestinos, controlados por palestinos, e a faixa de Gaza também controlada por palestinos, que são descendentes de Ismael. Aqui está nessa grande parte chamada Cisjordânia. A Cisjordânia por quê? Porque está paralela ao Rio Jordão. Aqui está o Mar da Galileia aqui em cima. O Rio Jordão vem descendo e deságua aqui no Mar Morto. Okay? E aqui ele para. Então nós temos aqui essa parte aqui dominada pelos palestinos e essa parte aqui também dominada por palestinos. E aqui está Israel. Aqui na faixa de Gaza nós temos o Hamas, que quer ver a extinção de Israel do mapa. Esse é o propósito do Hamas. Aqui, na Cisjordânia, você tem um outro grupo semelhante ao Hamas, mas que chama-se Fatah. O Fatah, eles aceitam a existência de Israel. Então, Israel não tem grandes problemas aqui nessa região. Se você subir um pouquinho no mapa aqui, não apareceu aqui, você tem o Líbano. Lá no Líbano tem o Hezbollah. O Hezbollah, apesar de ser uma organização terrorista, eles não têm muita aqui intimidade, ok, com o Hamas aqui. A intimidade do Hezbollah que está aqui é com o Irã, porque o Irã coloca muito dinheiro e armamento para eles. E eles são muito mais preparados do que o próprio Hamas que está aqui na faixa de Gaza. Então, qual o medo do mundo hoje? Qual o temor do mundo hoje? É que exista aqui, é que o Hezbollah também acabe se envolvendo nesta guerra, o que já deu indícios disso daí, não é? E a situação aqui fica tremendamente complicada aqui para Israel. Então, esse é um dos temores do mundo hoje, não é?
porque juntamente com o Hezbollah está o Irã, que também tem, é muito bem preparado em termos de armamento bélico. Essa parte aqui da Cisjordânia, aqui tem casos aqui, coisas aqui muito interessantes aqui. Você vê que aqui está Belém, aqui está Jerusalém. Jerusalém hoje, ela é dividida entre judeus e palestinos. Irmãos, quem aqui já foi lá? Vários de vocês já foram. Levanta a mão aqui. A senhora já foi. Eu pensei que tinha mais gente. Ou vocês não querem levantar a mão? Okay. Irmãos, eu fui lá alguns anos atrás. A tensão, irmãos, que existe ali no templo, a tensão que existe na igreja, é uma coisa absurda, irmãos. É um ambiente carregado que existe lá no templo em Jerusalém. Porque lá está dividido entre judeus e muçulmanos. Jerusalém é dividida, é uma cidade dividida hoje. Porque todos os povos argumentam que a cidade pertence a eles. Para vocês terem uma ideia, eu estava lá no templo, e lá onde supostamente estava o santuário, onde era o Shekinah, lá do santuário do povo de Israel, estava um judeu orando. Perceba a implicância, irmãos. Estava um judeu orando, ele sozinho estava orando, e passavam 4 mulheres, todas de véu, e o judeu estava a uma distância mais ou menos daqui, como nesse telefone aqui, e elas, percebendo que o judeu estava orando, as 4 passaram e gritaram bem alto, Allah is God, porque o Allah é o Deus deles, não é? Mas para provocar o judeu que estava ali. Então você tem lá pessoas orando lá, supostamente judeus orando lá no Muro da Lamentação. Existiam alguns adolescentes, alguns chineses do outro lado do muro, jogando pedras por cima do muro para cair nas pessoas aqui embaixo. Então, irmãos, a tensão lá no templo, na igreja, é muito grande. É difícil você olhar e você fica pensando, como é que esse povo adora a Deus? Como é que esse povo vive junto? Passei lá há pouco tempo, e imaginando as coisas. Mas sabe, irmãos, a determinação de ambos os povos e dos judeus é algo tremendo também. Estava lá dentro do templo, num corredor, estava lá, irmãos, um corredor mais ou menos da distância daqui aqui na parede, e estava lá uma adolescente judia, mais ou menos uns 13 anos, pessoas turistas passando aqui, e ela estava encostada aqui na parede, irmãos, com o rosto aqui na parede, e o trânsito de pessoas passando aqui atrás dela, e ela estava lá decorando. Sabe o que ela estava decorando? Ela estava decorando o Pentateuco. Uma menina de uns 13 anos. Irmãos, não era lendo, ela estava decorando. Por outro lado, os muçulmanos, e você pode ver até agora, durante a guerra, bombas caindo, e o chamado lá para oração. No momento correto, sai a música lá na mesquita, chamando o povo para oração. E bombas caindo. Irmãos, é muito difícil você ser fiel num local desse. Mas sabe de uma coisa, irmãos? É ali que a sua fé é provada, é ali que você mostra se você realmente é cristão ou não. Nós aqui, irmãos, nas Américas, no mundo ocidental, nós brincamos de ser cristãos aqui, irmãos. A gente vive uma vida tão boa aqui. Você não tem bala perdida, são carros bons, carros confortáveis, casas confortáveis. Mas muitas igrejas vazias. E às vezes Deus permite provação na sua vida para acordar você. Ei, onde é que você está indo? O que você está fazendo? Que decisão que você está tomando da sua vida? O caminho certo é aqui. Às vezes Deus usa os problemas, usa as provações para trazer você de volta. E a gente vive uma vida confortável aqui, irmãos. A gente às vezes é adventista aqui somente no dia de sábado, ou seja, nós somos somente sabatistas, né? Porque é só no dia de sábado. Como a gente não tem problema. Aqui é a cultura judaica, irmãos. Eu estava lá e a gente ia aqui um tipo de um 7-Eleven comprar água. Em dia da semana, qualquer hora, irmãos estão ouvindo hinos. A religião que eles vivem é algo constante, é um estilo de vida.
Não é simplesmente um evento numa igreja ou na sinagoga. É um estilo de vida a vida deles, irmãos. O compromisso deles com Deus. E a gente aqui no mundo ocidental, a gente tem uma vida boa, confortável. Aqui, eu quero, não. Se der eu faço, se não der, não. Deus espera, não é? Deus espera. E a gente vai levando uma vida assim, irmãos. E começa a existir na nossa alma aquele vazio dentro de nós. Porque muitos de nós, às vezes, não temos um compromisso com Deus, um compromisso que deveríamos ter, não é? Para você ver, nós estamos aqui, aqui está Belém, ok? Para vocês terem uma ideia, nós estávamos aqui, obviamente que a gente queria vir aqui, porque aqui está onde Jesus nasceu, o Nativity Church, ou a Igreja da Natividade. Aqui são coisas muito interessantes que tem aqui. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos com ônibus, obviamente nós, americanos, estávamos no ônibus, não é? E o nosso guia turista, um judeu, não sabia demais, sabia de tudo. Para entrar aqui agora, para entrar em território palestino, ele teve que descer do ônibus, ok? E veio agora um outro guia turístico palestino, já entrou aqui com o crachá dele, com as cores aqui da corda aqui do crachá dele, né? Em forma de verde e vermelho. Ok? Porque agora ele iria mostrar para a gente e fazer o turismo com a gente aqui agora na região que era a região da Palestina. Porque o judeu não entraria lá. Então, irmãos, a tensão é muito grande entre os povos. Qualquer coisinha que acontece pode estourar uma guerra. Pode estourar uma guerra. Vocês veem, nessa região aqui dos palestinos, você vê, tem Hebron, Davi reinou aqui, não é? Belém, está aqui Jerusalém, Jericó, ok? Jericó é uma cidade tremendamente perigosa hoje. Deixa eu ver aqui, quanto tempo tem aqui, eu não marquei a hora, ok. Tremendamente perigosa hoje. Nós estávamos lá em Jericó, para vocês terem uma ideia, irmãos, como o nosso guia turista judeu, ele falou assim, nós vamos parar aqui para almoçar, lá em Jericó. Agora é o seguinte, o restaurante é tipo um mall, muito grande o restaurante, e ele é todo murado. Vocês não saiam de dentro do muro do restaurante, do perímetro do restaurante, porque vocês não sabem onde é que vocês estão. Irmãos, eu já sou medroso por natureza, irmãos. Quando ele falou isso, ok, you don't know where you are. Don't think that you know where you are because you don't. Eu falei, uau, o negócio aqui é feio. E almoçamos lá assim tudo, cheio de lojas, né? E a Fanny saiu e de repente eu perdi a Fanny. Falei, cadê a Fanny? Onde é que ela foi? E eu procurei a Fanny para todo lugar e não via. Quando eu olho pelas grades do portão, que é o portão lá do perímetro do restaurante, está lá a Fanny lá fora andando de camelo, com o cara puxando. Falei, meu Deus do céu, o que essa mulher está louca, gente? Não sabe, não tem juízo, né? Tremendamente. Oi? Ela está me assistindo. Não tem problema não. Tentar acertar as coisas em casa depois, não tem problema não. Então, irmãos, a tensão que existe nessa parte do mundo todinha aqui é muito grande. Agora vamos ver aqui, o que é mais aqui, bastante interessante para nós aqui, que é a faixa de Gaza. Essa cidade aqui, cidade de Gaza, ela foi fundada no século XII antes de Cristo. Então é coisa muito antiga. Ela foi fundada por piratas, supostamente vindo da Grécia, passando aqui pelo mar Mediterrâneo, okay, que eles se intitulavam filisteus. Guarda essa informação, se intitulavam filisteus. Okay. A palavra Palestina vem do vocábulo filistia, em grego, que quer dizer filisteus. Os filisteus fundaram aqui a Gaza, mas eles tomaram conta muito dessa região aqui, olha, dessa região perto do mar aqui. Então essa região aqui, ela era habitada e predominantemente pelos judeus, pelos piratas, né? Pelos filisteus. Você vê essa cidade aqui de Tel Aviv, lá em Israel hoje. Aqui era a antiga Jope, foi onde Jonas embarcou para fugir para Tarsis. Foi mudado o nome de Jope, e hoje ela chama-se Tel Aviv, mas foi aqui que Jonas embarcou, só para você ter uma ideia aqui das coisas. Então, essa região aqui era habitada por filisteus, e Gaza aparece na Bíblia. Gaza hoje
ela possui, para você ter uma ideia, são 25 milhas somente a extensão de Gaza, 25 milhas de comprimento e 8 de largura, e vive aqui, você tem uma ideia aqui, por exemplo, eu moro aqui em Boynton Beach, daqui para casa, me parece que são por aí 20 e poucas milhas. E eu estava vindo para cá hoje pensando, gente, esse pedaço que eu viajo para ir para a igreja, é toda a faixa de Gaza e vive nesse pedaço 2,4 milhões de pessoas. Vive todos em prédios, porque não pode caber todo mundo. E de maneira geral é uma população pobre. Jovem, mas é uma população pobre. Então, Gaza está aqui, e a cidade aqui foi fundada especificamente por esses piratas que se intitulavam-se mesmo de filisteus. Qual você acha que é a religião aqui de Gaza? Qual você acha? Falamos lá atrás de... Qual a religião de Gaza? Islã. O islamismo. 99,8%. Você só tem 0,2% de cristãos aqui. E esse número de 0,2% está baixando cada dia mais. De maneira que isso aí deve ficar 100% somente os islãs, ou o islamismo. E qual a religião que predomina aqui em Israel? O judaísmo. Lembra lá? Ismael e Isaac. Voltando lá atrás. Percebe as coisas? Estão juntos aqui. Os povos, os descendentes deles, estão juntos aqui nessa região. Você lembra que os problemas começaram logo quando eles eram crianças? A ponto de não poderem ficar juntos e morarem juntos, tiveram que se separar, um ia lá para o Egito e o outro ficar lá onde ele estava. Irmãos, a história se repete, de uma forma um pouquinho diferente, mas a história vai se repetindo. Quer ver onde é que a Gaza aparece aqui na Bíblia? Vamos ver aqui agora, olha que interessante essas coisas aqui agora. Você vai ver aqui. Vou começar bem do começo para você entender as coisas direitinho aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui está, tendo os filhos de Israel, tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Olha aqui. Onde está o povo de Israel? Está aqui. Onde estão os filisteus? Nessa região aqui. Está dizendo que Deus entregou o povo de Israel por 40 anos para que eles servissem aqui aos filisteus. Nesse período, foi quando Deus chamou um homem para livrar o povo dele. Foi o período dos juízes. Deus chamou Sansão. Este era o homem que iria livrar o povo de Deus do cativeiro dos filisteus. Sansão nasceu, Israel estava sendo servo dos filisteus, e logo em seguida, fazendo as coisas rápido aqui, não é? Sansão cresceu e Sansão casou. Desceu a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, de quem era a filha? Dos filisteus, ok? Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. E os pais dele argumentam com ele, mas meu filho, não tem uma esposa aqui em Israel para que você casar e tudo. E ele falou assim, esta que agradou os meus olhos, é esta que eu quero. E ele casou. Veja bem, esta aqui não é Dalila, viu? A Bíblia só fala desta mulher dos filisteus e ela só é conhecida como esposa de Sansão. Não tem nome. Essa aqui não tem nome ainda. Mas esse casamento de Sansão, andando as coisas mais rápido aqui, não é? Mas esse casamento de Sansão parece que não foi muito bom. Não deu muito certo esse casamento de Sansão. E olha o que Sansão faz. Sansão foi a Gaza, tá vendo? Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. O primeiro casamento de Sansão não foi bom. Ele foi a Gaza, encontrou essa prostituta e coabitou com ela. E se você ler todo o contexto, diz que os homens de Gaza falaram, agora nós vamos prender Sansão. E diz que eles fizeram emboscadas, falaram, quando o dia amanhecer, o sol nascer, nós vamos pegá-lo. Nós vamos pegá-lo. Só que Sansão levantou à meia-noite, saiu da cidade e carregou os portões com todo, você sabe do contexto, pegou todos os portões com as trancas e tudo e carregou nos ombros e saiu da cidade. E aqueles homens de Gaza perderam Sansão. Porque Sansão não levantou de manhã, Sansão levantou à meia-noite.
Você lembra de toda essa história aqui, não é? E aqui, depois que os homens ter perdido Sansão, em seguida agora Sansão vai e casa-se agora com Dalila. E aí foi o fim de Sansão. Olha o que diz aqui, olha o que o texto diz aqui. Então os filisteus, depois de Dalila o entregar, não é? Ele contou para Dalila qual era o segredo da força dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer aonde? Fizeram descer a Gaza. Aqui tem um israelita, okay, descendo para Gaza e sendo aqui humilhado pelos filisteus. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E você sabe do final da história. Cego, totalmente debilitado, preso, sendo motivo de chacota, de gozação para os filisteus, para o povo que estava lá. Ele estava lá no templo de Dagom e ele pediu o moço lá, porque ele estava cego, né, para levá-lo até as principais colunas do templo para que ele se apoiasse, se escorasse. E naquele momento ele orou a Deus e Deus deu força a ele e ele derrubou aquele templo. E diz que mais pessoas morreram naquele embate dele lá com a destruição do templo de Dagom. Mais pessoas morreram do que durante toda a vida de Sansão. Supostamente morreu ali também Dalila. Aqui está Sansão na terra dos filisteus, em Gaza. Tem um outro relato muito conhecido também dos filisteus. Lembra de Davi e Golias? Quando Davi chegou diante de Golias, o que Davi falou para ele? Você, seu filisteu incircunciso, quem é você para estar afrontando o Deus vivo de Israel? E Davi então deu a pedrada e derrubou Golias. Olha os filisteus de novo. Então os filisteus eram inimigos número 1 do povo de Deus, o povo lá de Israel. Tudo você lê no Velho Testamento ali, você vê os relatos ali e tudo, era os povo de Deus tendo combate ali com os filisteus. Você percebe que essa relação de judeus com palestinos é uma coisa muito antiga, é uma coisa de centenas de anos. Depois do fim, andando muito rápido aqui, né? Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, esse território aqui, ele ficou sob o comando do Reino Unido. Aquele mapa lá que você viu ficou sob o comando do Reino Unido. E depois da Primeira Guerra Mundial, a ONU dividiu esse território que nós vimos aqui no mapa. A ONU dividiu esse território aqui para os 2 povos, tanto para judeus quanto para palestinos. E agora tem um problema, agora tem a ideia do mundo tudo de trazer a solução para o problema, que é fazer uma solução de 2 estados, um estado judeu e um estado palestino. Aí vai ter um outro problema. Só tem problema aqui, né? Só tem problema. Qual é o grande problema aqui? Para quem vai ficar Jerusalém? Para quem vai ficar Jerusalém? Nenhum dos povos abre mão de Jerusalém? Um outro desafio. Esse desafio aqui é: quem é que vai ser dono dessa água aqui? Essa aqui é a única água doce que tem. O Mar da Galileia sai daqui, ainda é Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, é a mesma coisa, viu? Sai daqui, é o único local que tem água doce. Jesus cresceu aqui nessa região, os milagres de Jesus foram feitos no Mar da Galileia, e aqui é água doce. Só que a água, chegando perto do Mar Salgado, vai ficando salgada e não tem vida aqui. Peixes que descem daqui, eles morrem aqui. Antes de chegar no Mar Morto, eles já morrem. Quem que vai ser dono da água? Aqui também é mar, é água salgada. Então você tem 2 desafios aí. Os 2 desafios que é Jerusalém e quem que vai ser dono da água? Da água doce, porque não tem mais água ali. É o desafio ali do Oriente Médio, é água. Então está aí. Essa é a ideia do mundo de fazer esses 2 estados. Fazer o estado palestino e o estado judeu. Mas aí tem os 2 problemas aí, que é Jerusalém e a água. E vocês já conhecem muito bem, né? Que é tremendamente difícil um deles cederem. Vocês perceberam isso? Eles não cedem. Esta é a maneira que eles trabalham, essa é a maneira que eles veem. Quando houve toda essa divisão aqui, Gaza ficou com os árabes, como você percebeu aí no mapa, não é? Quando foi dividido aí, vieram judeus,
Vieram judeus do mundo todo para morarem aqui em Israel, porque estavam voltando para a pátria. Talvez o senhor está dando tanta informação para você, né? Está voltando aqui, estavam voltando para a pátria deles, para o país deles. Então, os judeus que tinham se espalhado devido à diáspora, assim como teve a diáspora dos judeus, também teve a diáspora do povo palestino. Você tem judeus espalhados no mundo todo e também palestinos espalhados no mundo todo. E eu não estou aqui, irmãos, de forma alguma dizendo quem está certo, quem está errado em toda essa confusão aqui. Ok? Não estou dizendo ainda. Estou aqui mostrando algumas coisas que nós vamos trazer a aplicação espiritual de tudo isso aqui para nós daqui um pouquinho. Quando houve aqui, depois de 1848, que foi oficializado o Estado de Israel, vieram judeus do mundo todo para morar aqui, porque aqui é a terra deles que eles acreditavam, que acreditam. E o povo palestino que já estava aqui, eles tiveram que dividir as terras aqui. Só que vieram muitos judeus. E aí houve aquele fluxo de judeus vindo do mundo todo para cá, e a situação ficou praticamente insustentável do que é que acontecia ali entre esses dois povos, judeus e povos árabes. Eu não falei para vocês que a gente ia trazer uma solução, que ia trazer uma proposta de uma solução aqui, baseado na Bíblia? E aí, como é que as coisas se resolvem? O que é que a Bíblia poderia, o que é que pode fazer diferença? O que é que pode fazer diferença? Como é que a Bíblia pode fazer diferença? Olha aqui, irmãos, a solução bíblica para toda essa situação. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um com Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui, irmãos, está o que eu acredito ser aqui a solução para esse problema aqui dos judeus e palestinos. Jesus aqui é o agente de reconciliação entre judeus e palestinos. Ele é o agente aqui, está dizendo aqui que em Jesus, em Cristo, uma vez que você aceitou a Cristo, uma vez que você foi batizado, você agora pertence ao corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não existe diferença entre judeus, árabes, ricos, pobres, pretos, brancos, não existe. São todos um só em Cristo Jesus. Aqui está o que a Bíblia traz, o que eu acredito que seria a solução para o problema. Agora eu faço a pergunta para você. Os palestinos aceitam Jesus? Creem em Jesus? Não creem. Quem é que eles creem? Maomé. Os judeus, é verdade que tem muitas ramificações do judaísmo, mas os judeus acreditam e aceitam Jesus? Ainda estão esperando o Messias até hoje. Então você percebe que Jesus não faz parte nem de um lado e nem do outro. E de acordo aqui com a Bíblia, aqui Jesus, ele é o agente de reconciliação entre judeus e árabes. Mas Jesus não faz parte da vida de nenhum deles. Você acredita na Bíblia? Eu acredito. Você acredita nisso daqui? Você acredita nessa promessa? Você acredita nessa afirmação aqui? Eu acredito. Jesus é o agente de reconciliação. Não existe, irmão, são centenas e centenas de anos brigando. Centenas e centenas de anos com problema e nunca se resolvem. E vem um e tenta, e vem um presidente daqui da América, de onde seja, e tudo, e vai tentar fazer uma reconciliação. Mas as coisas não desenvolvem. Param tudo do jeito que estava, volta para onde estava antes. Vocês acreditam que Jesus é a solução para isso? Biblicamente falando, você acredita sim? Guarda a sua resposta, viu? Guarda a sua resposta aí. Guarda a sua resposta. Está aqui, irmãos. O agente de reconciliação. A Bíblia está trazendo para mim e para você. Jesus é o agente de mudanças. Ele precisa ser aceito. Ah, pastor, mas isso é muito simples. É muito simples.
Ao mesmo tempo que eu digo para você que não é. Porque eles não ouvem Jesus. Ok? Nenhum dos lados ouvem e aceitam a Jesus. Jesus mudou a vida, mas Jesus mudou a vida de centenas e centenas de pessoas quando ele passou aqui. Jesus também tem poder, Jesus também tem autoridade para mudar a vida das nações, para mudar a vida de pessoas. A suficiência de Jesus alcança todos os povos, mas ele precisa ser aceito. Ele é o agente de mudanças. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei no coração dele, cearei com ele e ele também vai cear comigo. Todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Isso inclui judeus, inclui palestinos. Todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. É todo. Não existe exceção. São todos. Ele mesmo diz: a minha paz vos dou. Jesus é o agente que une, Jesus é o agente que pode trazer paz, Jesus é o agente que pode trazer reconciliação para todos os povos. E agora, quero perguntar para você. Você, na sua vida, você está em guerra com alguém? Está em guerra com alguém? Quem que é o seu inimigo? É o diabo. É verdade, o diabo é o inimigo. Mas eu quero falar agora a nível pessoal, não mais espiritual. Quem é? Seu vizinho, colega de trabalho, de escola, um parente, sogra, sogro. Quem que é seu inimigo? Lembre-se de uma coisa. O seu maior inimigo é você mesmo. É você mesmo. São decisões abruptas, decisões erradas que você toma na sua vida, palavras que às vezes nunca deveriam ter sido ditas, mas foram. E a vida, os relacionamentos, começam a se tornar uma bola de neve. E você não consegue mais parar. Às vezes você não perdoa os outros, você não perdoa você mesmo ou você mesma, e você vai levando a sua vida cristã, remoendo essas coisas em seu coração. E sabe de uma coisa? O seu inimigo, a pessoa que mexe com as suas emoções, a pessoa que mexe com você, o seu inimigo, ele dorme com você todos os dias. Ele deita na sua cama com você. Você está deitado e você está pensando nele ou nela. Você acorda de manhã pensando nele ou nela. Esse é o seu inimigo. Lembra quando eu perguntei para vocês agora se vocês acreditam que Jesus pode solucionar o problema de palestinos e judeus? Vocês me responderam que sim. Agora, se Jesus tem poder e pode resolver o problema de judeus e palestinos, você não acha que Jesus tem problema para resolver tem poder para resolver o seu problema? Vocês concordaram comigo que Jesus tem poder para resolver aqui os problemas de judeus e palestinos? E será que Jesus não tem poder, não pode reconciliar você com outra pessoa, ou reconciliar você com você mesmo, com você mesma? Se ele tem poder aqui para unir povos
de acordo com o que você respondeu de acordo corretamente, porque a Bíblia está dizendo isso, será que Ele não pode trabalhar com você? Será que Ele não pode trabalhar com o seu coração? Será que Ele não pode fazer você mudar as coisas, mudar de ideia, mudar a sua vida? Quando Jesus esteve aqui na terra, todas as pessoas que encontraram com Ele mudaram de vida. Todas. Nenhuma pessoa permaneceu mais do jeito que era depois de ter encontrado com Jesus. Jesus é o agente de reconciliação, é Ele que quer trabalha no seu coração, que vai tirando as arestas do seu caráter, que vai ajudando você a ter um pensamento diferente. Ele é a solução. Pastor, mas isso é muito simples. Irmãos, com Deus, as coisas são simples, somos nós que complicamos demais. Somos nós que complicamos as coisas. Você vê como as coisas são simples? Você tem aqui um ladrão que está morrendo na cruz, e ele pede para Jesus salvação, Jesus fala para ele, você está salvo. Pronto, você vai estar no reino comigo. Que complicação que tem nisso daí? Que complicação que tem nisso daí? Encontrou uma mulher samaritana, que era uma mulher cheia de pecado, adulta e tudo. Jesus falou assim, olha, se você tomar da água que eu vou dar para você, você nunca mais vai ter sede. Ele falou assim, então me dá dessa água. Ela saiu doidinha procurando todo mundo para encontrar Jesus, porque ela acreditava que tinha encontrado o Messias. Você vê quantas pessoas mudaram de vida através da cura. Foram curadas por Jesus. Endemoniados que nunca mais se tornaram a ter demônios. Se Jesus tem tanto poder, por que Ele não pode mexer com a sua vida então? Por que Ele não pode mudar coisas que precisam da sua vida? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, que Jesus possa impressionar o seu coração todos os dias. Mas não estou falando aqui de uma forma teórica, é de uma forma prática. Você vai sair de casa de manhã? Pede a direção dele. Você vai comprar um carro? Peça a direção dele. Vai arranjar um casamento? Peça a direção dele. Deixa com que ele dirija a sua vida. Ele pode fazer mudanças, mudar situações, mudar pessoas, mudar organizações em seu favor. Mas você precisa aceitá-lo. Você precisa recebê-lo na sua vida de uma forma prática, a fim de que ele possa fazer diferença em você. Jesus é como se fosse um remédio. Você está doente, você vai ao médico, e o médico prescreve um remédio para você, você compra o remédio, aí quando chega em casa você precisa tomar o remédio. Se você jogá-lo na gaveta e fechar a gaveta, não vai resolver nada da sua vida. Não vai resolver o seu problema. Você precisa fazê-lo, praticar, você precisa tomá-lo, você precisa exercer a sua função, aceitar a situação a fim de que as coisas aconteçam na sua vida. Queridos, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele foi e continua sendo o Salvador do mundo. E é o Salvador também dos povos. E é o seu Salvador, o Salvador da sua vida. Que Ele esteja com você hoje e sempre. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, porque por muitas razões. Uma vez nós estávamos, ó Deus, totalmente perdidos. E o Senhor, em seu amor, em sua bondade, em sua misericórdia, através de Jesus, o Senhor nos chamou. Estávamos perdidos, sem rumo, sem direção, cheio de preconceitos em nosso coração, cheio de inimigos em nossa vida. E o Senhor entrou em nosso coração. O Senhor reconciliou-nos com os outros e reconciliou-nos conosco mesmo. E por causa de Jesus, hoje nós somos mais felizes,
Nós temos rumo, nós temos direção. Somos mais alegres. A vida passada ficou realmente para o passado. Ficou tudo para trás. Jesus mudou a nossa vida. E se porventura tem alguém nesta manhã aqui que ainda não experimentou Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando no coração dessa pessoa. Que o teu Espírito possa fazer um trabalho, ó Deus, a fim de que esse teu filho, essa tua filha, aceite a Jesus como Salvador pessoal. Obrigado, ó Deus, por tua igreja. Obrigado pela paz que temos aqui nesse país. Podemos nos movimentar para cima, para baixo. Temos liberdade de expressar a nossa religião, a nossa fé. Existem tantas pessoas hoje, ó Deus, em guerra, pessoas morrendo, sem esperança alguma. E o Senhor, a cada dia, o Senhor nos dá mais uma oportunidade, a fim de que nós tenhamos um relacionamento mais profundo contigo. Ajude-nos, ó Deus, a nos agarrar a estas oportunidades. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo que o Senhor ainda vai fazer por nós. E que o Senhor, ó Deus, possa realmente tomar os destinos desse mundo em tuas mãos. Queremos, ó Deus, que de uma maneira ou de outra, que o Senhor sabe como fazer, que o Senhor abra as portas, ó Deus, para que pessoas inocentes, crianças, parem de sofrer, parem de morrer, numa guerra totalmente injusta. É simplesmente o inimigo tomando posse do coração de seres humanos. E por essa e outras razões, ó Deus, nós queremos logo em breve vermos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Toma a tua igreja em tuas mãos e que o inimigo jamais tenha poder sobre esse teu povo. Em Cristo Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.